Fala, parceiro, eu sou o Jonathan Berense, estamos aqui para mais um Bold Talks. Esse vai ser o segundo episódio dessa nova temporada, digamos assim, desse bate-papo que a gente vem tendo com os nossos parceiros, com os nossos clientes, com fabricantes, com personalidades aqui do nosso setor. E hoje, nesse segundo episódio, eu tô com um colega, engenheiro eletricista, assim como eu, que é gerente comercial sul da Roy Miles, engenheiro eletricista, né? Pós-graduado em instalações elétricas e fazendo MBA de gestão comercial. O cara é um engenheiro vendedor. Então, tô com Ariel Martins Júnior. Isso. Pode ser Ariel isso? Martins, tá bom. Ariel Facilitar. Martins, grande Ariel. Então, Ariel, como eu falei, né? Gerente da Roy Miles, gerente de vendas ou gerente comercial? Gerente comercial. Gerente comercial da Roy Miles. E, Ariel, como é que você veio parar aqui? Vamos começar voltando para trás, andando para trás. Conta para nós. Tomou bastante porrada na engenharia, se apaixonou e veio parar aqui nesse mercado dos... A gente vai chegar lá nos microinversores, mas primeiro eu quero que tu se apresente, conte pra gente como veio parar aqui, né? Profissionalmente, qual que é a tua trajetória, por onde você passou, desafios e tudo mais. Fica bem à vontade aí pra gente bater esse papo. Obrigado, Jonathan. Obrigado a Bold pelo convite. Experiência diferente, mas acho que é legal, como a gente até falou mais cedo, de trazer um pouco mais de humanização, né, para as marcas e para as empresas. Acho que é importante a gente criar essa conexão com os clientes, né, sejam eles integradores, distribuidores, clientes finais, que procurem as marcas, procurem os fornecedores, né? Acho que isso é legal, traz essa conexão que é importante, né? E até eu chegar aqui na Roy Miles foi um caminho longo e meio, vamos dizer, surpresa, né? Foi meio surpreso como eu cheguei no solar, né? Foi um pouco, vamos dizer, sem querer. Uhum. Mas eu comecei... Bom, eu sou formado em engenharia elétrica, né? Eu me formei na FEI, em São Bernardo do Campo. Eu moro no ABC Paulista. E após a faculdade, né, já vinha fazendo estágio. Eu trabalhava numa empresa de materiais elétricos, né? Distribuição elétrica. Bem renomada no mercado, né? Entrei lá como estagiário, fiquei ainda um bom tempo. E depois que eu saí da empresa, eu fui fazer um intercâmbio. Então, eu aproveitei esse momento, logo após a saída da empresa, para ter uma experiência de vida diferente, aprimorar inglês, né? Então, acho que a vivência com o inglês foi legal, assim, até para você criar uma fluidez na fala e tudo isso, né? Então, eu morei quase um ano na Irlanda. Que legal, cara. Passei um tempo lá. E quando eu voltei para o Brasil, surgiu uma oportunidade de trabalho, né? Já nessa outra empresa de distribuição elétrica, eu já trabalhava como engenheiro de aplicação, né? Então, eu trabalhava muito com projetos de distribuição, dimensionamento, cálculo de curto-circuito, toda essa parte, bem super técnico, né? Então, bem distante do que hoje. Engenheiro total. Totalmente engenheiro. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar como um engenheiro de aplicação também, né? Mas para uma empresa do solar. Isso foi no final de 2018 que surgiu essa oportunidade. E aí a gente foi conversando e em 2019 eu ingressei nessa empresa, que à época era a maior empresa de fabricante, né, de inversores do Brasil. E aí por lá fiquei 5 anos, então foi um bom tempo, antes de mudar de empresa, né? Então nessa empresa a minha trajetória foi bem legal, né? Então foi o primeiro integrante desse corpo técnico da empresa, e aí começou a se desenvolver, a gente aumentou o time, foi crescendo, até a pandemia,
ali no meio de 20, foi aí as coisas começaram a ficar um pouco mais apertadas, né? Devido às circunstâncias, né? do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo, do mercado, etc. E aí, depois de completos esses 5 anos, eu acabei aceitando uma outra oportunidade, também de um outro fabricante aqui de grande nome do mercado. Por lá eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. E também nessa área técnica, porém, aí eu já comecei a mudar um pouco o perfil para uma área de comercial, mas era uma área mais pré-vendas, né? Onde eu tinha bastante contato com os integradores, onde a ideia era justamente visar a promoção de produtos, benefícios e ter uma conexão maior com os integradores, que no fim das contas são os integradores que são os nossos clientes, né? Nós, como fabricantes, nós temos os distribuidores como um caminho para chegar no integrador, né? Lógico, sem vocês isso não acontece. Perfeito. Mas quem vai usar o nosso produto de fato no dia a dia é o integrador, né? Então, foi um processo diferente, foi bem legal, foi bem produtivo, né? Esse trabalho. Até surgir essa oportunidade na Roy Miles, onde aí me foi, de fato, colocada essa posição de vendas. E aí já era algo que eu vinha vislumbrando, vinha pensando, né, como uma evolução da minha carreira. E decidi aceitar. Então, estamos aí agora um pouco diferente, mas óbvio que ainda você acaba se interessando muito por produto, pela tecnologia, pela engenharia, por tudo isso, né? Então, isso não sai, né? O que muda agora são os perfis de cliente, negociação, preço. E, assim, é um pouco diferente, mas uma coisa ainda... Eu acho que auxilia a outra. Claro, com Você certeza. não é só puramente um vendedor, porque você tem a bagagem técnica, né? Então, tecnicamente, você se sente mais confortável. Eu acho que uma coisa ajuda a outra, né? Então... Entendi. Cara, que legal que você falou. Você falou, e eu acho que é importante a gente discutir isso, né? Você falou aqui, e um pouco antes da gente começar, sobre a questão humana, né? A gente ter cara, né? O Ariel da Roy Miles, o Marcelo da Bold, o Jonathan da Bold, o Zé da Bold, enfim, né? E isso aconteceu, eu acho que a gente, durante a conversa, a gente lembrou, né? Teve um evento do Canal Solar, o Canal Conecta, aonde pela primeira vez eu vi essa humanização das pessoas, né? Quem são as pessoas que tocam os negócios, né? Quem são as pessoas que realmente fazem acontecer? O que tem por trás, né? Como que o Ariel se tornou o gerente comercial da Roy Miles, né? Qual foi a jornada, né? Quem é o ser humano Ariel? Sim. Eu acho, cara, e assim, que legal essa transição, cara. Você entra na faculdade? Você entra na faculdade para fazer um curso de engenharia pensando sim. assim... Não, e o detalhe, eu fiz... A minha especialização na faculdade era telecomunicações. Não tinha nada a ver. Eu nunca trabalhei com telecom. Você provavelmente entrou, assim como eu... Cara, para fugir de pessoas... né? Eu prefiro... É mais fácil dimensionar um resistor do que liderar ou atuar com os seres humanos. E aí você chega lá e vai entendendo e vai somando os dois e acaba se tornando uma tarefa mais humana do que exata. Exatamente. Né? Porque até mesmo ali, quando ainda estava nessa área mais de engenharia, eu tinha que também administrar o meu próprio time, né? Sim. Então você já vai criando um pouco dessa bagagem, dessa experiência com pessoas. E de fato não é simples. Não. Porque
cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem a sua forma de interpretar aquilo que o outro fala. Então, é muito delicado a forma como você vai se comunicar com cada cliente. Tem aquele cliente mais alegre, feliz, de fácil comunicação, que o cara te trata bem e a coisa flui naturalmente, né? Tem aquele cara mais fechado que você tem que pisar em ovos para conversar com ele, saber como entrar. E assim, isso vai te vai te calejando um pouquinho, né? Então... Uma engenharia humana. Eu não sei quem que falou, né, cara, mas alguém disse isso, né? A gente veio de uma cultura de dizer assim, trate as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado. E alguém disse diferente, disse assim, trate as pessoas do jeito que elas gostariam de ser tratadas. Né? E essa é uma dificuldade E o comercial, ele precisa disso, né? Você vai falar comigo de um jeito, vai falar com o Zé do outro, com outro fabricante do outro, com o integrador do outro, tentando sempre construir esse processo de empatia, de tentar comunicar do jeito que a pessoa gostaria. Cara, eu não fiz essa transição do engenharia comercial, sabe? Mas eu me obriguei a me tornar líder. Mas acho que não tem um ponto de transição. Você acha que não? Acho que vai acontecendo naturalmente. Também depende de para onde que você quer ir, né? Claro, então, claro. Se eu quero permanecer na engenharia ou numa área mais técnica, eu não vou buscar algo que esteja mais relacionado ao comercial. Sim. Mas também existe como cada um te enxerga. Sim. Então, às vezes, as pessoas te enxergam dessa forma, de um determinado perfil, e vai te colocando, né? Ou te direcionando para aquele caminho. Te coloca nas caixinhas. Também é uma forma de ver. Tem até o negócio da carreira em Y, né? Você chega até um certo ponto e você tem que tomar uma decisão, né? Se você vai para gestão de pessoas, se você vai para parte técnica. Mas é interessante isso, cara, porque eu vou te dizer que pra gente que já tem alguns anos de mercado, já tem alguns anos de trabalho, às vezes a gente se pergunta, né? Pô, e agora, qual que é o que é o melhor caminho aqui, né? Porque assim, a gente não dá pra fazer duas coisas bem feitas, né? Você faz... talvez dê, né? Mas assim... o multitask, né? Mas ontem até eu brinquei com o time, que eu disse assim, cara, eu vou fazer duas reuniões ao mesmo tempo. E aí a Mari me disse assim, mas como que você vai fazer? E eu vou fazer mal feito. Né? 2 reuniões ao mesmo tempo. Cara, eu acho muito legal esse negócio. E é muito importante pra galera que tá começando, sabe, Ariel? Saber dessa diversidade, né? E assim, a gente falou de camadas técnica/humanas, né? Mas a gente tá falando de um setor que tem uma cadeia gigante, né? E eu até acho assim, já vira e mexe eu converso com alguns amigos também, porque eu vejo que de alguma forma, né, assim, hoje as pessoas, né, os profissionais mais jovens, eles almejam já um crescimento muito acelerado, né? E lógico, cada um tem a sua experiência, você pode até chegar, mas eu vejo assim, existe uma trajetória a ser cumprida. Existem algumas coisas que você tem que ir desenvolvendo até você ter uma qualificação assim, mais bem estabelecida. Lógico, tem gente que consegue acelerar esse processo. Mas eu vejo que existe um pouco de uma pretensão muito grande já de chegar a cargos mais elevados muito rapidamente, né? E pulando muitas etapas, né? Verdade. Cara, quando eu estava no final da graduação, tinha feito uma graduação até, eu diria, limpa, né? Rápido, sem muitos percalços, né? Eu entrei velho na universidade e eu pensei assim, cara, eu vou fazer esse negócio rápido, vou fazer bem feito para fazer rápido e não perder tempo. E no não perder tempo você se torna menos humano, né? Sim. E no final, cara, no final, enquanto
enquanto eu estava entre graduação e estágio, eu passei por algumas experiências que justamente me passaram essa mensagem que você está falando, cara, não pula etapa, né? O lado humano, nosso lado humano, né? A gente tá falando de humanizar, cara. Quem imaginou que a gente ia vir falar sobre humanizar o negócio aqui? Eu quero falar do microinversor, mas agora a gente vai chegar lá. Claro, claro. Não, mas eu comentei isso porque pegando o gancho desse mercado do solar. Como o mercado solar, ele é novo. Uhum. Ele é novo, né? Comparado a outros mercados, ele é um mercado ainda muito recente. E ele é muito cheio de oportunidades. Sim. Então, apesar de eu ter comentado aí que eu estou na minha terceira empresa de solar, também por conta dessa busca que eu vinha planejando, né? Existem outros profissionais que estão na quinta, sexta empresa, vão pulando, porque ele é muito tentador. Ele é muito tentador. Vem muita empresa de fora. O Brasil é um mercado gigantesco, ele é um potencial imenso. Então, muitas empresas querem investir, elas querem pegar profissionais que já estão estabelecidos, né? Ele quer pegar profissional que já está trabalhando, que trabalha numa empresa boa, numa empresa grande, que já tem uma carteira de clientes. Então, assim, eles estão caçando profissionais. Ele não vai pegar, provavelmente, um profissional recém-formado, algo assim. Pode pegar para determinadas posições, mas ele é tentador. Ele vai buscando profissionais e vão pagando ótimos salários para te colocar numa empresa que basicamente ninguém conhece. Então, assim, é um processo muito de longo prazo. Então, isso que eu falo que, às vezes, isso ilude um pouco quem tá começando, ou quem começou a sua trajetória profissional no mundo solar. Uhum. Então, a mensagem é não pular etapa, né? É ter paciência, Eu costumo... Antes de você chegar, a gente teve uma conversa ali também e a gente tava falando assim... Eu falei assim, cara, eu não faço ideia de onde tá meu diploma. Não me mede pelos títulos, me mede pelo resultado que eu dou, pelo problema que eu resolvo, né? E, cara, não tem como você aprender a resolver problemas sem passar por eles do jeito certo, né? Viver o processo de resolução, né? Então é interessante você falar isso, né? A gente... É um bate-papo que vai chegar no integrador, né? Mas é legal que a gente talvez possa essa mensagem chegar no cara que está começando, no cara que está terminando a graduação agora, que está no estágio, que tá entrando para ser, sei lá, projetista de uma empresa de engenharia, saber que existe uma jornada, existe um caminho, existe uma cadeia, né, cara? A gente falou de 2 camadas, né? Que é a camada, cara, para que lado de problemas que eu vou resolver, que tipo de problemas eu vou resolver, né? E aí existem várias camadas que são, cara, em qual etapa da cadeia de suprimento eu posso atuar inclusive em mais do que uma, né? Sim, eu, por exemplo, comecei como integrador, fui integrador por 10 anos. Quando eu saí pronto, preparado e planejado para fazer uma pivotar, né? Sair do setor do solar. Eu, durante um período ali de 6 meses, ao invés de eu procurar uma coisa, de eu iniciar o projeto novo, eu me reapaixonei pelo setor, né? Por questões novas, né? Eu vejo que é um setor com uma complexidade, eu gosto da complexidade, né? Eu vejo que é na complexidade que tá as oportunidades e tal. Mas é um processo, né, Ariel? É um processo. O que é legal é que ele é dinâmico. Né? Isso ninguém pode reclamar. É uma cadeia enorme, né, cara? A gente vê, cara, tem o fabricante, a gente falou do fabricante, do distribuidor, tem uma série no entorno, tem uma série de serviços, né? Que às vezes a gente parece que
que passa e pula, mas eles estão ali. Tem a empresa que presta só o serviço de instalação, a empresa que não sei o que, a empresa que tem a ferramenta de CRM, a empresa que tem a ferramenta de pós. Então, assim, cara, é um mercado gigante. A gente vai chegar lá, provavelmente, na conversa. É um mercado que vem sofrendo algumas porradas assim de fora, enfim. Mas cada vez que parece que assim, parece o Rock Balboa, o cara toma um soco e volta da outro, né? Então, cara, é um mercado que a gente se apaixona, né? Sim. Então, beleza. Falamos do lado humano, tem mais uma pegadinha do lado humano que a gente vai deixar pro final, né? Tem um lado do Ariel que não sei se todo mundo conhece, tá. né? Mas a gente vai falar sobre ele provavelmente. Mas me conta, cara, me posiciona a Roy Miles no Brasil, né? Você é o gerente comercial da Roy Miles, né? E a Bold é cliente da Roy Miles e pretende ser por longo tempo, né? Dada uma série de... também é um setor com desafios, né, Ariel? Mas assim, quando a gente encontra bons parceiros, né? A gente pega da mão e vai embora com eles e o jeito Bold de trabalhar, ela não permite que eu fique... compra daqui, compra de lá, compra daqui, compra de lá. Então, assim, quando a gente firmou a parceria com a Roy Miles, a gente não firmou... não é um parceiro ficante, é um casamento, vamos dizer assim, né? Então, mas beleza. Eu sei quem é a Roy Miles. Alguns dos parceiros Bold sabem quem é a Roy Miles, né? Mas aí dito pelo Ariel da Roy Miles, né? Conta pra nós, posiciona a Roy Miles hoje no mercado mundial e no Brasil também. Claro. A Roy Miles, ela é uma empresa que foi fundada em 2012. Então, ela é relativamente recente, né? Mas ela foi fundada por 2 professores universitários, né? Estudantes de mestrado. E onde eles desenvolveram a tecnologia de microinversores, né? Foi uma das primeiras empresas a desenvolver esse tipo de equipamento, né? E rapidamente ela começou a crescer muito no mercado chinês, né? Primeiramente, para depois começar a se expandir. E hoje, globalmente, ela é uma empresa líder de mercado, né? No Brasil, a gente completa agora 10 anos, né, de presença. Então, a gente chegou aí no fim de 15 para 16 no Brasil, onde a gente começou a efetuar, de fato, as primeiras vendas. Então, já é uma empresa que no Brasil também está bem estabelecida, né? A gente tem hoje uma base instalada somente de microinversores, de mais de 500 mil microinversores. Então, uma base bem considerável que te dá uma amostragem. Porque isso é um ponto interessante, né? Porque, assim, a gente vê hoje cada vez mais marcas e marcas e marcas chegando, né? E isso você comentou sobre parceria de longo prazo. É uma coisa que a gente acredita, mas não é tão simples. Não. Por parte dos integradores e por parte também dos distribuidores, né? Porque, assim como eu falei, que é muito sedutor você ter altos salários por empresas que estão chegando agora, também é muito sedutor você ter um produto muito barato. Porque do ponto de vista do integrador e do distribuidor, você tem uma margem muito melhor. Você vai vender praticamente pelo mesmo preço, ou abaixar um pouquinho, mas ainda assim você vai ter uma margem maior de lucro. E isso reflete na cadeia, né? Então vocês vão ter... Na saída, né? Porque não tem segredo. Exatamente. Então, assim, beleza. Tô com um produto novo, um produto bem mais barato, muito mais interessante. Até que ponto eu devo fazer isso? Porque tem muita gente hoje arriscando nessa troca, né? Em uma parceria de curtíssimo prazo, puramente por um desconto ali, assim, vamos dizer, bem significante, né? Porque você vai ter um desconto muito significativo a ponto de você
decidi trocar, né? Por que eu estou falando isso? Porque nesses 10 anos de Roy Miles do Brasil, hoje nós somos a empresa que mais tem base instalada, né? E assim, a gente tem uma amostragem. Eu sei o quanto que vai dar de problema, a gente conhece os integradores, tem integradores assim, super satisfeitos em trabalhar com a marca, mas é um processo. Foi construído. É o que a gente até falou antes, de você não pular etapas. Claro. Então a gente foi criando essa base pouco a pouco. Hoje a gente tem uma base muito grande e tem um nome consolidado. Mas a gente vê hoje uma série de marcas querendo tomar o mercado, querendo atrapalhar o mercado. Então hoje a gente divide o bolo, obviamente, com muitas outras marcas. Mas até que ponto isso é saudável para cada um, né? Porque assim, inicialmente, um produto ele não vai dar problema nos seus primeiros 1, 2 anos. Ele não vai dar problema. Dificilmente, ainda mais dependendo da localização que ele está instalado. Agora o problema vem depois. Como que vai ser o suporte? Como que vai ser o pós-venda? Como que o distribuidor vai tratar isso? Porque tem muito distribuidor que ele faz o próprio suporte. Porque a empresa não tem uma base aqui no Brasil. E se ela sai do mercado? Decidir sair do mercado, você vai ficar com todos esses ativos aí para você? Então, assim, são muitas coisas para pensar, né? Porque é um investimento. E é um investimento pesado. Não é simples trocar de marca, né? Estou falando tudo isso porque a Roy Miles criou esse seu nome no mercado e a sua consolidação. Mas, apesar da gente ter essa base, esse reconhecimento pela sua área de microinversores, né, pelos produtos de microinversores, a gente não é só isso, né? Então a Roy Miles também, em 2021, ela abriu ações na Bolsa de Valores de Xangai, então hoje a gente também tem essa prestação de contas, não é um negócio também... capital aberto, então. Capital aberto. Então, assim, a gente presta contas, não é um negócio também, vamos dizer, oculto, que vive ali naquela... enfim... sem muita informação, né, de quanto custa o produto, ou quanto está sendo lucrativo ou não para a empresa também. E aí, a partir desse momento, a empresa passou a trabalhar com outros produtos. Então, hoje a Roy Miles ela tem não só um portfólio de microinversores, mas também tem uma integração com microinversores com baterias, tem inversores híbridos, seja monofásico, trifásico, tem o nosso BESS, né, All-in-One, para instalações comerciais. Nós temos também os BESS de grande porte para utility, né, instalações de plantas fotovoltaicas, né, de grande porte. Enfim, a gente tem hoje um portfólio bem completo, bem amplo. Eu vou chegar lá. Chegar lá nesse portfólio aí. Inclusive eu tinha anotado aqui que eu não posso esquecer de falar disso. Mas, cara, continuando no microinversor, né? É óbvio que a gente está falando de 500 mil unidades instaladas hoje no Brasil já. Sim. Né? Então é um número bastante relevante, né? O mercado de microinversores, ele vem realmente... todo dia bate na porta novos fabricantes e eu costumo dizer assim, cara, a gente não pode ter preconceito, né? Sim. Mas por outro lado, eu sempre e talvez um dos motivos que me deixou muito feliz aqui na Bold é ter esse alinhamento, né? Cara, se você tem um parceiro, né, que te atende, que é realmente um parceiro, e quando eu falo realmente um parceiro, eu não tô nem falando dele abrir mão da margem dele pra te atender, eu tô falando do cara que é parceiro. O que é ser parceiro pra nós, né? No fabricante a gente quer ter confiabilidade, a gente quer que tudo aquilo que foi dito ou escrito se cumpra, né, Ariel? E a gente não, de forma alguma, a gente tá falando que isso não vai acontecer com outros. Mas assim, quando isso acontece, você não tem nenhum motivo para ficar testando outras coisas. E aí dificulta. E às vezes essas pessoas que nos visitam, elas dizem, pô, mas dá uma oportunidade aí. O cara, assim,
eu tô casado, né, cara? A pessoa que tá casada comigo tá sendo bacana comigo, né? Por que que eu vou, né? Por que que eu vou sair? Por que eu vou fazer um teste, né? Então, é nessa linha aí que o jeito Bold de trabalhar funciona, né? A Bold é uma distribuidora que não atende um mercado não é uma das maiores distribuidoras, né? Mas é certamente uma das mais bem organizadas, né? Que gosta desse modelo de parceria de longo prazo, né? Então, não tem motivo para você fazer muitos testes, né? Ainda mais num cenário em que a gente não atende 50%, 40%, 30% do mercado, né? Então, a Bold faz compras menores. Né? Então, se eu pegar uma compra menor e dividir em vários fabricantes, eu certamente perco um poder de negociação, né? E aí, beleza. Dito E nessa isso... ideia, muitas vezes você não está trazendo mais cliente, né? Exatamente. Você está começando a dividir o seu cliente com outros. Exatamente. E a gente já passou por cenários, assim, não aqui na Bold, mas enquanto eu fui integrador, né? A promessa do microinversor não se cumprir na realidade. Então, beleza. Vamos falar só de microinversor agora. Claro. Nós vamos falar que ainda aqui é o foco, né? do BES. Não, nós vamos falar do BES, nós vamos falar do WIB, nós vamos falar do novo mercado, vamos falar de coisas que você não vai querer, que eu vou te pegar de surpresa. Mas assim, cara, o que o microinversor tem? Vamos dizer que a gente vai chover numa olhada agora, para alguns, mas para outros não, né? O óbvio precisa ser dito, né? O que o microinversor tem? Deixa eu tentar melhorar. O que ele tem que o string não tem, né? Ou que na teoria ele tem e que a Roy Miles na prática também tem, mas alguns não. Né? O que diferenciais ele traz para uma instalação, né? Por que o cliente, o integrador, pode fazer uso ou deve fazer o uso do microinversor em detrimento do inversor string? Em que casos? Em todos os casos? Vamos falar sobre isso. Aí depois a gente fala sobre eficiências. Claro. Daí a gente compara microinversor com microinversor, sem falar nomes, óbvio. Né? Mas vamos traçar assim, paralelo. Os benefícios, micro contra inversor string. Assim, isso acaba nos questionando sempre, né? Principalmente para quem ainda não trabalhou com microinversor ou tem um pouco de receio. Mas o principal não tem melhor. Não tem um melhor ou pior. Existe o que você precisa. Aplicação que manda. Aplicação. Eu gosto disso. Porque eu não posso... Seria muito leviano da minha parte chegar aqui, não. O microinversor é melhor para todas as situações. Não existe. Boa. Existem aplicações. Bom, assim, quais são alguns dos benefícios que o microinversor vai trazer em detrimento do string? Então, primeiro, o que acho que é que todo mundo conhece, a geração de energia. A geração de energia sempre vai ser mais otimizada, né? Porque você está conectando cada um dos módulos individualmente nas entradas do microinversor. Então, ali você tem uma busca do ponto ali de máxima potência individualizada. Então, mesmo em caso de sombreamento, você vai ter uma eficiência melhor. Então, por isso que a gente fala, casos que você tem sombreamento, o micro é melhor. Os inversores string, eles têm tecnologia hoje para contornar o sombreamento, mas ainda assim, o microinversor vai gerar muito mais do que o string, em caso de sombreamento. Mas é meio óbvio, eu não vou instalar módulo na sombra. É parte do princípio básico de qualquer instalação. Mas depende da situação. Vai ter casos Vai ter casos que eu vou precisar colocar módulo na sombra ou subir um prédio, que nem a gente está vendo aqui, tem um prédio sendo construído aqui do lado. E aí, minha instalação, como é que fica? Então, esses casos de sombreamento são essenciais ter uma separação. No string você pode fazer? Pode. Eu vou separar a string
colocar os módulos que estão sombreados numa string diferente. Mas, de maneira geral, sua eficiência vai ser muito mais baixa, né? Então, naquela sua geração ao longo do ano, quando você pegar ali a soma total, sua geração é menor. E aí eu estou falando de coisa de 20% menos. Por que isso é importante? Hoje, quase todos os integradores eles entregam para o cliente final uma expectativa de geração. Uhum. E assim, a gente também tem que parar um pouco de pensar que eu estou vendendo o equipamento para o cliente final. O cliente final, via de regra, ele é leigo. A não ser que seja algum cliente como nós aqui, que estão mais por dentro da tecnologia, busca, procura, quer entender melhor, ok. Mas via de regra não é. E o que eu vou vender para o cliente? Energia. Exato. Ele quer saber o quanto ele vai economizar. Perfeito. Isso é o básico. Ele não quer saber se é Roymar ou se é outra marca. Mas o que eu vou priorizar? Qual desses gera mais energia? Para quê? Para eu garantir aquela expectativa de geração. Se eu estou provendo para o meu cliente, eu dei ali a proposta, que eu estou entregando ali uma expectativa de geração, e eu coloquei uma marca que gera muito menos, eu vou ter problema. E no inverno, como é que vai gerar? Como é que vai ser o desempenho? E no verão, que muito microinversor tem problema com o calor, como é que vai ser o desempenho? Perfeito. Então eu tenho que entregar energia. Para eu entregar energia, eu vou buscar uma marca boa, de confiabilidade, robusto, etc. Né? Aí são atributos aí do equipamento. Mas beleza. Então, o primeiro ponto seria esse, da geração. Então, o segundo, a parte do sombreamento, né? Que todos eles vão estar intercalados, né? Agora, se a gente pensar em determinadas situações, eu vou ter telhados recortados, eu vou ter uma série de orientações que para o inversor string fica um pouco mais difícil. No contexto residencial, você vai ter inversores string com 2 ou 3 MPPTs. E às vezes você precisa de mais recortes, né? Ou às vezes até para uma determinada área que cabem menos módulos. Né? Que não vão caber muitos módulos ali. Então, o microinversor seria uma solução boa. Então, além da orientação, a própria angulação, para você não ter esse tipo de problema, porque até segundo a própria 16690, né, na norma, você tem um limite, né, de angulação que você pode colocar para painéis em diferentes orientações ali, né? Então, nesse caso do micro, não tem problema. Outro ponto que seria interessante a gente falar Peraí que 17193, vou te dar a dica. Não, um outro ponto que é interessante também, benéfico para o microinversor, é também o ponto, por exemplo, de... Aí já é uma questão mais estética, né? Então, para determinadas residências, alguns clientes não querem deixar aparente o equipamento, né? Isso aí não chega a ser um atributo técnico, mas... Talvez para alguns clientes isso seja um diferencial, de não ter o equipamento instalado na parede, né? Na questão de instalação, ele acaba sendo mais prático, né? Então, você, ao mesmo tempo que já está fazendo todo o processo de instalação dos módulos, já coloca o micro, já faz a conexão, então já está tudo pronto ali, você tem uma agilidade maior na instalação. E a questão da segurança. Porque, principalmente com a norma, né, que foi lançada aí da 17193 e consequentemente a norma dos bombeiros, que vem sendo discutida em cada um dos estados, né, você tem hoje a questão da segurança muito latente. Então, o que acontece? Quando você tem um inversor string, você tem ali, por exemplo, 10 módulos, né? Esses 10 módulos conectados em série, eles vão ter ali, por exemplo, 500 volts em corrente contínua. Essa tensão ela passa a ser uma tensão mais perigosa, né? Obviamente, ninguém vai subir no telhado e colocar a mão ou correr esse risco. Mas, ainda assim, existe um risco no local. Então, você utilizando microinversores, como cada entrada é individualizada, eu vou ter uma tensão muito baixa
né? Então eu vou ter uma tensão ali de 50 volts, 40 e poucos volts, que, segundo a norma, é uma tensão extra baixa. Então, eu poderia, assim, por uma situação, encostar ou acabar tendo ali um toque em um dos terminais ali e eu não levaria um choque que fosse danoso para mim, entendeu? Então, eu tenho uma segurança maior trabalhando com microinversor. Então, assim, esses são alguns dos benefícios, né? Um outro ponto que eu lembrei agora, que acho que esse é bem legal também, é a questão da expansão. Então, por exemplo, vocês venderam ali um sistema 2 anos atrás para o cliente e hoje esse cliente quer colocar mais módulos. Ele sentiu hoje que a demanda dele aumentou e para ele é interessante agora aumentar o sistema dele. Então, basta ele colocar um microinversor, 4 módulos, tá tudo certo. Porque se fosse um string, ele teria que refazer ou rearranjar todas aquelas strings. E um outro problema que vem com essa expansão, que aí também é um benefício do micro, é a troca de painéis. Ou painéis de diferentes tecnologias. Tecnologias e potências. Então hoje você tem aí módulos de 650, 700. Quem fez uma instalação há 2 anos atrás tinha módulo de 400 e pouco. Como que eu vou fazer agora uma expansão com módulo de 600? Eu vou ter que refazer toda a string. Eu vou ter que vender um sistema novo para o cliente. Será que esse cliente está disposto a pagar por um sistema novo? Comprar todos aqueles módulos de novo e fazer uma nova instalação? Com o micro, eu venho, coloco o micro, os módulos novos e está pronto. Então, assim, listei vários aqui, me estendi, mas acho que dá para ter uma ideia. Tem um que eu gosto muito também, cara, que às vezes a gente não percebe, mas o padrão, né? Eu tive um cliente que ele tinha um projeto de colocar, ele tinha uma rede de lojas de boutiques de carne, né? E, cara, acho que só em São Paulo, acho que tinha 300 boutiques. Caramba. Uma rede grande. E aí a gente começou a fazer estudos e tal, de projeto e tal. E um dado momento ele disse assim, cara, eu vou trabalhar com microinversor aqui. Porque aí chegava lá numa loja, era um inversor, chegava na outra, era outra. Aí daqui a pouco não tinha uma potência compatível na outra, não tinha uma tensão compatível na outra. E era sempre um negócio assim, cara, se eu padronizar microinversor, eu compro uma grande quantidade de microinversores, uma grande quantidade de módulos e eu vou distribuindo. Faz de acordo com o local. E eu tenho uma única plataforma, eu tenho um único sistema, eu consigo expandir, eu consigo ter spare parts, eu consigo ter uma série de coisas. Então, eu acho que lá naquele momento, isso aconteceu uns 4, 5 anos atrás, naquele momento eu achei uma sacada muito bacana, né? Cara, ele criou padrão, ele consegue expandir, ele consegue ter spare parts. Principalmente para vocês, no caso, como distribuidores, esse é um ótimo benefício. Eu consigo fazer o upsell, né? Porque você, com inversores string, eu já trabalhei em marcas de inversor string. Você tem ali as potências, 5, 6, 8, 10, e eventualmente surgem determinadas demandas que você não está esperando. Então agora o mercado começou a consumir muito 6 kW. Acabou meu estoque de 6, eu só tenho de 8. Eu vou ter que vender o 8. Agora eu vendi o 8, eu tô encalhado com um de 3 no estoque. Como é que faz? Então, por esse lado, você mantém uma plataforma só, né? O controle de estoque é muito mais fácil. Verdade. A gente falou aqui... Tá. Cara, a Bold, ela tem um sistema de gestão de dados e de informações bastante ajustado, né? E eu não sei se eu já te falei isso, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante na Roy Miles, por volume, por unidade, a Bold vende, é o que mais a Bold vende, né? É inversores da Roy Miles. Legal. Por unidade, né? Por Óbvio, unidade, não por sim. potência, Claro. mas por unidade.
E, cara, a taxa de falha é um relógio. É exatamente o que vocês prometem pra gente, sabe? Isso pra nós, como suporte, não só como nós como suporte, né? Pro integrador que tá na ponta também isso é importante. Porque ele vende com uma expectativa, né? Isso. Eu dei uma taxa de falha pra ele de 0,5%. Se a taxa de falha for 1%, o custo é o dobro. O custo, porque assim, aquelas empresas mais organizadas, ela coloca esse Isso. custo, né? Então, assim, você quer falar sobre isso? Por que a taxa de falha é baixa? Por que Sim. vocês conseguem manter isso? Eu lembro que em algum treinamento seu se mostrou alguns testes em laboratório de eficiência também, não somente em taxa de falha, né? Porque você falou rapidamente ali sobre a perdas por calor, né? O derating ali e tal. Isso. Vamos falar da qualidade desse micro antes da gente dar o próximo Sim. passo? Assim, o que vai diferenciar a qualidade do microinversor para o outro está justamente nos seus componentes, né? Uhum. São os componentes internos, né? Porque quando você trabalha com componentes de qualidade, você dá robustez ao equipamento. Uhum. E aí, assim, fica muito subjetivo essa história da robustez e tal. Mas o que acontece na prática é exatamente isso que você falou. Primeiro, eu vou ter uma taxa de falha menor. Porque eu não vou superaquecer os equipamentos internos. Eu não vou superaquecer o IGBT, que faz a conversão. Eu não vou ter problema nos capacitores, que é o que mais acaba sofrendo, né? Com o relé. Porque esses equipamentos são mais sensíveis. Então, eu tendo um bom fabricante desses equipamentos, né? Eu vou criar robustez. E aí, essa robustez, não só pela falha que o equipamento vai dar. Então, ok, a gente falou disso. Ele vai ter uma taxa de falha baixa. Mas, principalmente, o derating. Uhum. Né? Então, para quem não está familiarizado com o derating, né? O que é o derating? Ele é uma proteção do equipamento. Todos os equipamentos têm. O inversor string tem, o inversor para usina tem, o inversor central tem e o microinversor também tem. Então, quando ele superaquece, para ele se proteger, ele vai reduzindo a potência. Então, o inversor está aquecendo, ele tá operando numa temperatura acima do que ele deveria, ele vai reduzindo a potência para tentar resfriar. Né? Se a temperatura não para de aumentar, ou se ele de fato aqueceu demais, o que vai acontecer? Ele desliga. Até ele voltar para uma temperatura adequada e ele partir novamente, religar. Muitas marcas, elas têm um derating muito abrupto. O que é isso? Vamos supor que eu tenho um micro de 2 kW. Uhum. Ele bateu uma determinada temperatura, ele passou de 2 para 1 kW. Em questão de segundos. Então ele bateu ali, por exemplo, 38, 40 graus de temperatura ambiente, ele já não gera 2, ele já vai gerar 1, 1,5, 0 ponto alguma coisa. Você não vê. Né? Parece que foi uma sombra. Parece que foi uma sombra, alguma coisa assim, mas ele está perdendo eficiência dia após dia. E tem alguns inversores que não fazem esse controle. Uhum. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai superaquecer, ele não vai abaixar a potência. Na prática, parece lindo, né? Só que o que vai acontecer? Ele vai chegar num estado de colapsar. Então, ele vai superaquecer, ele não vai desligar, vai bater uma temperatura, ele vai desligar e ele morreu. Ele simplesmente para de funcionar e aí você tem que trocar. Entendi. Então, assim, isso tudo a gente trabalha com cautela para não ter esse problema. Então, por a gente ter um grande mercado mundialmente falando,
dá para a gente saber como opera em cada lugar. O Brasil tem uma característica climática diferente da Europa, que é diferente da Ásia, que é diferente, né, da Oceania. Então, em todos esses contextos, ele tem a mesma taxa de falha, né? Então, a gente consegue avaliar isso. Porque se eu vou fazer um produto voltado para a Europa, o meu cuidado é outro. Eu não vou estar preocupado com o calor, eu vou estar preocupado com o frio. No Brasil, eu vou estar preocupado com o calor, não com o frio. Então, tem que ter uma adequação do produto. Ah, vocês chama de tropicalizar um produto? Nesse caso, o produto que a gente vende aqui, de fato é o mesmo, mas o que eu quero dizer é, eu preciso suportar diferentes condições climáticas. Entendi. Claro, tem produtos que hoje tem na Europa ou nos Estados Unidos que são diferentes do que tem aqui, até pelo próprio mercado. Exemplo, aqui no Brasil a gente vê muito o inversor 4-para-1, que é esse microinversor de 2 kW. Né? Você tem 4 entradas e uma saída. Mas, por exemplo, o mercado americano e o mercado europeu consomem muito microinversores 2-para-1 e 1-para-1. Por uma questão cultural mesmo, né? Então, o 4-para-1 hoje não é o que vende muito, né? Nesses outros países. Então, assim, tem as suas preferências e características. A gente falou de taxa de falha, né? Eu te falei que ia falar de um assunto que vocês não gostam de falar porque vocês são fabricantes. E as garantias, né? Porque o mercado do fotovoltaico, ele começou, né? Eu lembro que teve um fabricante que era 2 anos de garantia, lá atrás, lá em 2016, lá, um dos primeiros. E depois que você cadastrava na plataforma, você ganhava mais 5 anos, então era 2 mais 5, chegava a 7. E aí os concorrentes chegaram com 5 anos, em algum momento chegou... Acho que os primeiros microinversores já chegaram com 10 anos, né? Isso. E aí os inversores de strings mudaram de 5 para 10... E eu não sei se não ficou mais caro e não sei se mudou o produto, né? Eu não sei como é que é essa lógica. O que você acha, cara? Você acha que é assim, beleza, a Remaios dá 10 anos, dá 12, dá 15, dá 20, dá 30, dá 50 anos. E dá garantia, tem algum motivo por trás, né? Tem uma rotina de testes para vocês terem essa certeza para que isso não vire um problema lá na frente. Sim. E assim, o mercado aqui passou por uma certa insegurança sobre o tema, né? Mas assim, como a Roy Miles vê o tema garantia, né? E por que o microinversor ele já chega com uma garantia? É porque ele é algo construtivo dele que faz com que permita o fabricante a já ter chegado, né, com uma garantia mais expressiva ou algum outro motivo? Não, assim, creio que a ideia do micro ter uma garantia maior desde o princípio é justamente pelo estresse ser menor no equipamento. Né? O estresse térmico mesmo, né? Que o equipamento suporta. Né? Então, é diferente do string, você vai trabalhar com uma corrente maior, você vai trabalhar com uma tensão maior. Então, você pode ter um estresse maior no equipamento. Então, o microinversor, nesse sentido, ele é mais seguro. Tá? Do ponto de vista de garantia, construtivo e tal, então ele vai suportar mais. Porém, o tempo de vida dele vai estar na casa dos 20 a 25 anos. Que muita gente também tem essa dúvida do tempo de vida. Mas como é que ele vai ter um tempo, você vai assegurar um tempo de vida de 25 anos, sendo que a empresa não tem 25 anos? É que aí você acaba fazendo alguns testes simulatórios, né? Que você prevê aquela vida útil do equipamento sob aquela característica de teste. Ou seja, o inversor, vamos supor, ele vai trabalhar aí no máximo 8 horas por dia, né? Desde lá de manhã até a tarde. O que vai ser feito no laboratório? Eu vou estressar o equipamento.
Eu vou testar ele, por exemplo, 24 horas. Sob aquela corrente, sob aquela tensão, sob aquela temperatura. E aí eu vou estimar a vida dele. Então ela vai lá para 20, 25 anos. Então esse equipamento, por ele já ter essa vida útil lá para frente, e aí também entra uma questão até comercial e mercadológica, você criou-se a demanda por uma garantia maior, mais elevada. Então, no começo, os microinversores surgiram com essa garantia já mais elevada, como um grande diferencial. E aí depois todo mundo foi se adequando. Hoje é difícil ver assim, um equipamento que já chega oferecendo uma garantia muito alta. O padrão tem sido esse aí, 10, 12 anos. 12 anos é a nossa, né? Para os micros com Wi-Fi integrado. Para os micros que não têm Wi-Fi integrado, são 15, né? Então, porque você tira a comunicação de dentro do equipamento. Mas, cara, eu acho que assim, a garantia, ela entra como um diferencial por a empresa ter ali o seu balanço, né, o capital aberto, você consegue acompanhar e você tem, vamos dizer, uma garantia maior de tempo de vida de empresa, que aquela empresa é mais sustentável, ela é mais saudável no longo prazo. Né? Então aí você consegue confiar. Agora, tem empresas que você não tem acesso à informação, que aí vão te dar esses 10, 15 anos, mas aí é um pouco difícil, né? É um pouco difícil confiar. Do ponto de vista do distribuidor, é um pouco complexo também isso, você ter uma garantia muito grande, né? Porque os produtos evoluem, tudo evolui, e aí depois você ficar com aquele ativo, você fica amarrado com o cliente por 10 anos. É bem complexo, né? Entendi. Mas, enfim, de toda forma, o nosso produto tem ali como padrão os 12 anos. E assim, na Bold é um relógio. Taxa de falha é igual um reloginho. Beleza. Cara, o mercado tá mudando, né? Sim. O mercado tá passando, assim, muita coisa acontecendo no mercado, né? Dinamismo não dá para reclamar. Do mercado do solar. Você piscou, mudou. Né? MP não sei o que, MP não sei o que lá, o cara comemorou a 1.300 num dia, feliz, não sei o que, se acorda de ressaca, cara, agora tô tranquilo, não, agora tem a 1.304, né? E depois a gente ter passado por um longo processo ali de 14.300, que culminou na 14.300, né? E aí isso veio... um pequeno cavalo de Troia embutido que ninguém viu, chamado inversão de fluxo, né? Então, assim, existem os desafios e quando a gente conversa com pessoas de outros setores, né, Ariel, os caras olham pra gente, né? A gente, porque o mercado não sei o quê, porque tem isso, tem aquilo, problema assim, problema assado, e os caras, cara... Brasil, né? Brasil. Pode acontecer tudo, como pode acontecer nada, né? Então, a gente precisa se adaptar, né? E a Roymais, a gente está falando que a Roymais aqui 500 mil unidades no Brasil, empresa que já está no mercado desde 2012, né? Então, antes do mercado de solar brasileiro começar a existir de fato, né? Vamos dizer assim, antes do mercado brasileiro tracionar, né? Porque já existia, né? Óbvio. Sim. Já a Roymais já estava desenvolvendo seus produtos e tudo mais. E é óbvio que a Roymais é uma empresa mundial, né? Então, ela constrói soluções para o mundo todo. Mas no Brasil a gente tem os desafios próprios aqui. Então, antes da gente partir para as coisas boas das mudanças do mercado, como vocês se prepararam? Vocês têm algum movimento, fizeram algum movimento em relação a produto, por exemplo, para mitigar, por exemplo, inversão de fluxo? Sim. A gente tem aí algumas soluções voltadas para esse tópico, que de fato, né, assim, essas incertezas, elas geram uma série de burburinhos, né, nos integradores, nos distribuidores. Normal, faz sentido, mas ao mesmo tempo vão surgindo oportunidades, né? Toda crise gera suas oportunidades. Na crise o dinheiro troca de mãos. Exato.
Mas assim, eu vou até falar para você que por mais que hoje nós tenhamos aí uma série de problemas, o Brasil ainda tem um mercado super confortável e ainda de muito crescimento, porque eu tive na semana passada eu tive na Argentina, né? Participando de uma feira e eu pude conhecer um pouco melhor como é que funciona o mercado da Argentina. Assim, falo Argentina porque está aqui do lado e foi uma experiência próxima, recente, né? Mas tem os mercados hoje da Europa, dos Estados Unidos, que também já servem como base, né? Mas principalmente ali, na Argentina, que é aqui do lado, hoje você tem, assim, o seu sistema injetar na rede, ele não vale a pena. Você não recebe praticamente nada. E ainda assim é um mercado em crescimento. Então, ele é um mercado que está começando, óbvio, né? Mas assim, você já vê um potencial, um interesse, né? Mas é um mercado completamente pior do que o nosso, nesse sentido. Desde que nasceu, já nasceu pior. Desde que nasceu. Né? Mas enfim, voltando aos produtos, né? Como que a Roy Miles hoje consegue mitigar esses problemas de inversão de fluxo? Bom, o primeiro ponto nós lançamos aí uma versão de microinversor de 1875 watts, né? 1.875. Qual é o benefício, né? Pô, conheço já o micro de 2K da Roy Miles e vou comprar um menor. A ideia aí desse 1875 é que com 4 microinversores eu chego na potência de 7,5. 7,5 é a potência definida ali pela ANEEL como o Fast Track, né? Então, como um limite de aprovação instantânea, né? Então, se eu submeter um projeto até 7,5, eu vou ter ele aprovado sem nenhum problema, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto nós também temos hoje uma linha de microinversores que não tem o Wi-Fi integrado. É bom ressaltar isso. E qual é o benefício? Com esse microinversor eu coloco uma DTU. O que é uma DTU? Chama Data Transfer Unit, né? É um comunicador. Então ele vai se comunicar com o microinversor e ele que faz a conexão com a internet, certo? Com a rede. Esse equipamento eu consigo fazer uma limitação de potência. E eu consigo fazer, por exemplo, o zero grid com ele. Ou a injeção dinâmica, conforme uma injeção dinâmica. O parecer da concessionária. Exatamente. Entendi. Legal. É bom que o integrador saiba, né? Que tem mecanismo, que tem solução, né? Esse 1875 ali, ele suporta 4 painéis também? 4 painéis, é exatamente igual. Legal, cara. Então você vai ter, primeiro, um 1875, o segundo é o micro com a comunicação externa, né? Com a DTU, que dá para eu fazer o zero grid ou redução dinâmica de potência. E o terceiro os nossos inversores híbridos. Tá? Por que eu estou citando o híbrido, né? Caso eu tenha que fazer uma limitação de potência, um zero grid, ou tiver que fazer ali até o 7,5, por exemplo, eu posso usar um inversor híbrido, conectar esses microinversores no inversor híbrido e armazenar. Entendi. E utilizar essa energia à noite. Então, hoje eu consigo, por exemplo, se você tem um cliente que já tem uma instalação com um microinversor, posso tornar esse sistema híbrido? Sim. Eu não preciso mexer no telhado. Basta eu conectar ele no híbrido. Esse é o tópico do momento. Exato. Né? Então, beleza. A gente tá louco pra falar sobre isso, né, cara? Porque, assim, o tema, Ariel, armazenamento, ele vai além do mitigar algo que tá acontecendo, né? Tipo, mudança de norma e tudo mais, né? A gente brinca aqui que o armazenamento, ele dá poder e liberdade, né? Sim. Aquilo que é produzido e usado dentro de casa, sem passar... Eu sempre digo, sem passar pelo medidor, né? Ou seja, sem ir para a concessionária e voltar, isso tá isento, tá blindado. Exatamente.
da tarifação, quer tarifar, tarifa, quer aumentar, aumenta, quer criar bloqueio, cria, quer não liberar a conexão, não libera. Tá blindado, tá dentro de casa, tá produzindo, óbvio que respeitando as normas, né? Não vamos nunca desprezar, né? Inclusive no grid zero, né? Sempre tem essa dúvida. Não, porque eu tenho 75, eu vou botar mais 75 no grid zero, pode. 75 mais 75 é 150. Protege para 150, né? Paralelismo é isso. Mas assim, cara... Mas isso aí que você citou é importante reforçar, porque eu vejo que existe uma... Ainda, né? Acho que por ser um mercado novo ainda dos híbridos, existe esse conceito de que o híbrido é para backup. Ele é uma das funções do backup. Uma das suas funções é o backup, né? Mas o principal é exatamente esse ponto que você falou. Você está blindado de mudanças tarifárias. Por quê? Se discutiu, ainda se discute, né? Óbvio, a questão do fio B. Porém, se você gera energia e consome... Não tem fio B. Não tem fio B, tá tranquilo. Lógico, aí o que você injetar, você vai receber ali com o fio B, o pedágiozinho lá do fio B. Tá. E para eu não devolver? A melhor solução é a bateria. Exatamente. Porque, eu tenho um sistema na minha casa e, eu fico o dia inteiro fora, então eu não tenho como gastar energia, não tem autoconsumo. Tá, com a minha bateria eu tenho. Eu crio autoconsumo e gasto ela inteira à noite. Exatamente. Durante o dia eu tô carregando ela. Ou seja, eu não vou ter incidência. É o que você falou, pode aumentar a tarifa, pode acontecer o que for. Eu não vou ter problema, né? Só que aí todo mundo pensa no híbrido como um backup. Óbvio, é uma das funções mais legais. Mas não está limitado a isso. Exatamente. Né? A gente fala a bateria, ela abre, ela expande o horizonte do integrador, né? O integrador... É tema constante aqui dentro, cara. A gente fala disso todo dia, né? Tá na hora de deixar de ser XPTO energia solar. Vamos mudar esse negócio para XPTO energia. Né? Soluções em energia. Porque quando a gente conecta, quando a gente integra solar e armazenamento, talvez o mercado... Algumas pessoas, obviamente, sim. Né? Mas talvez o mercado, de uma forma, a grande massa do mercado, ela não percebeu o poder que tem isso. Né? Porque a gente vai falar do BES da Roy Myers. Você instala um BES não para backup, você instala o BES para fazer um deslocamento de consumo. E esse deslocamento de consumo acontece inteiramente dentro da unidade consumidora. Inteiramente dentro da unidade consumidora. Você não tributa 1 centavo sobre isso. É isso aí. E se isso atrelado a um projeto de energia solar... Perfeito. Qual que é o custo de carregar o BES? Se você já pagou o solar, é zero, porque você está gerando. E se você contratar o solar, a gente usa aqui o LCOI para dimensionar o retorno, né? Então, cara, o armazenamento é assim... Se eu olhar... provavelmente, se eu sentar na cadeira dos gestores lá do sistema elétrico, lá do ONS, do Ministério de Minas e Energia... ou do app, se eu sentar na cadeira deles, eu vou estar olhando o armazenamento como uma solução para o meu setor. Se eu sentar na cadeira de distribuidor, né? Se eu sentar na cadeira do fabricante, se eu sentar na cadeira do integrador, eu olho o armazenamento como, cara, depois de tudo que aconteceu, o mercado mudou, né? Eu escalei minha empresa para fazer projetos, por exemplo, grandes, usinas de investimento. Onde tem fluxo reverso, usina de investimento foi pro pau. Usinas de grande porte, usinas de mini GD. GD2, GD3, a conta não tá fechando. Em boa parte dos casos. Em alguns, obviamente, fecha. Né? Mas assim, para você fazer fechar a conta, você tem que ter uma eficiência
financeira, de contrato, você tem que ser um relógio perfeito, porque qualquer desvio a conta não fecha mais. E como que eu mitigo isso como fabricante, distribuidor, integrador? Armazenamento, né? Então, se eu olhar para a cadeira do cliente final, né, do usuário dessa energia, a gente tem essa possibilidade de recuperar o poder, né, de fazer a transação energética, o trade energético dentro da unidade consumidora. Mas eu tenho também no limite ali o cara que está... Agora aqui no Paraná aconteceu praticamente uma tragédia climática. Né? Aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu em São Paulo. Né? Parece que o clima está dando seus sinais e dizendo assim, cara, eu vou ficar um pouco mais extremo agora. Então você se prepara. Né? E aí vem o backup. Isso. Né? Então, assim, a gente chama que o armazenamento é o canivete suíço, né? Ele vai te trazer capacidade, ele pode te trazer qualidade de energia, ele pode te trazer economia, ele pode te trazer segurança. É isso aí. Né? E aí, beleza. Tudo isso aí sendo dito para dizer, cara, e a Roy Miles? Né? Você já deu o insight, você já pincelou, já falou, cara, a gente tem esse, tem aquele. Me fala aí o plano e o projeto da Roy Miles, porque assim, o mercado de energia tá indo para essa conexão, né? Solar, armazenamento, né? Que daí no caso eu gero e eu faço geração e gestão e basicamente eu transformo um negócio que eu não tinha muito controle, que era o sol que mandava, um negócio que eu digo quanto eu quero injetar, se eu não quero, se eu quero usar em casa, se eu quero usar de noite, se eu não quero usar. É isso aí. Enfim. Então assim, o mercado tá caminhando a passos largos, né? Inclusive a Intersolar não foi a Intersolar, foi a Interbaterias, né? Vendia BES até na cantina. Então me conta, cara, como que vocês estão se preparando, o que tem de novidade, de tecnologia, você falou do híbrido, né? Como que é esse híbrido, se é um híbrido convencional, é um híbrido que, enfim... que drenam uma certa potência do microinversor para não injetar na rede e essa potência carrega. Me conta aí, dá um overview. Assim, hoje o plano da Roy Miles é, de fato, a consolidação dos microinversores já aconteceu, mas a gente tem novos produtos ainda para o ano que vem relacionado ao microinversor. Porém, a ideia agora da Roy Miles é de fato se estabelecer como também uma provedora de equipamentos híbridos. E equipamentos híbridos eu falo desde o residencial até utilities, né? Então, inicialmente a gente está com agora o portfólio de residencial e também trifásico e o BESS. O BESS hoje que a gente fala é esse BESS para comércio e indústria, né? O C&I que a gente fala. Mas também a gente já tem aí os planos de trazer os nossos sistemas de utility aí para alguns projetos, né? Bom, mas falando do híbrido, hoje a gente tem aí basicamente duas ofertas. Uma oferta é o nosso split phase. Esse é muito importante. Justamente para as áreas hoje que tem aí o fase 220, né? E também temos o monofásico 220. Então, nós temos as duas ofertas, tá? Então, o benefício desse string ele trabalha como esse híbrido, ele trabalha como hoje um inversor string, você pode acoplar os painéis e conectar no inversor, ele tem a saída backup, então mesmo que acabe a energia, você continua com aquele circuito acionado, né? Porém, você tem nesse... inversor, uma entrada de gerador. Nessa entrada de gerador, você pode colocar os seus microinversores. Ou seja, você não precisa conectar painéis. Então, eu posso ter uma instalação que já tem micro, conectar a saída desse micro nessa entrada gerador. Se acabar a energia, o meu microinversor não vai parar de gerar. Ele vai receber o sinal do string, do híbrido. Isso. Na verdade, o híbrido vai dar o sinal para os micros, né? Então, aí os micros não vão parar, o híbrido vai continuar e vai alimentar tudo que você tiver ali na saída backup,
E o grid isolado, obviamente. E o grid isolado. Porque hoje muitas fabricantes têm a solução, que é o que a gente chama de acoplamento CA, onde você, por exemplo, se você já tem um micro, ele está ali conectado à rede. Você vai colocar um híbrido mais painéis, certo? Só que esse micro, ele está conectado na saída do híbrido. Então, quando acaba a energia, o micro desliga. Entendi. Você perde a produção ali, em parte da sua instalação. Você fica com aqueles painéis que estão ligados no híbrido e com a sua saída backup. Nesse caso, não. A gente tem esse acoplamento CA, mas ele é direto no equipamento. Entendi. Você Ele é isolado. constrói esse é o conceito da microrrede. Exato. Você constrói a microrrede no qual a fonte, a barra é o híbrido, gerando o sinal e os microinversores continuam produzindo energia, dando autonomia e mantendo a bateria carregada. É isso aí. Então, e quais as potências que vocês têm hoje? Nesse primeiro momento, nós estamos trazendo 2 potências. Tá? Pro split phase, a gente está trazendo em 7,5 kW. Boa. Pro monofásico 220, a gente está trazendo de 6 kW. Tá? Mas todos esses equipamentos têm potências menores também, né? Por uma estratégia, hoje a gente está trazendo essas 2 potências. Tá? E o BESS? Conta do BESS. Nós temos ainda o trifásico tem de 20 kW. Também, trifásico. achei que era só o mono. Você falou o mono e o split, eu achei que eram os dois. Tem esses dois para o residencial. Temos também o trifásico, a mesma ideia, tá? Um benefício desse inversor híbrido é que ele também, o tempo de comutação dele é de 0 milissegundos. É o quê? 0 milissegundos. Nós temos aí agora uma tecnologia, né, que justamente garante esse tempo de comutação instantâneo. Correto. Então, o inversor híbrido, ele fica como se fosse um stand-by, né? E aí, quando há queda de energia, não tem o tempo de comutação, ele não desliga, né? É uma tecnologia nova, claro que aí a ideia é que depois as outras marcas também tenham algo similar, mas hoje nós somos a primeira a ter, de fato, o 0 milissegundos no tempo de comutação, nos inversores residenciais. Mas uma pergunta técnica. Gostei desse negócio, 0 milissegundos. Quando tem grid, ele não bypassa o grid com o load, então? Não existe um bypass entre grid e load? Tem? E mesmo assim commuta em 0? Exato. Caramba, isso é bom, hein? É muito legal. Eu gostei. E assim, parece algo, assim, não muito relevante, né? Porque a maioria tem ali 10 milissegundos, né? Mas, por exemplo, se você pensar numa aplicação de data center ou até equipamentos médicos, é bem importante. É bem importante. A gente tem visto aplicações de backup onde o requisito principal é o tempo de comutação. Né? Inclusive, no maior porte, a gente tendo que adicionar um sistema de dupla conversão ali para eu poder comutar em 0 mili, né? É isso aí. Em tempo real. E assim, os inversores híbridos que a gente tem visto no mercado, esse tempo varia ali até 20 milissegundos, isso, né? Esse costuma ser o padrão. 0 mili não dá pra dizer que é rápido, né? Porque se é 0. Não que tempo é esse, cara? Top demais, cara. E agora você vai ter que me falar desse BESS. O que esse BESS tá como que ele tá chegando, bateria, da onde que é. Esse aí é PCS. O que tem tido mais... Conta sobre esse BESS aí, principalmente do CNI. Eu acho que, cara, o utility ele vai ganhar o mercado, mas assim, a gente aprende a engatinhar, depois andar, depois correr, né? O híbrido é o engatinhar, o BESS CNI é o andar e o BESS utility é o correr. O BESS é o que hoje tem tido a maior busca por parte dos integradores, porque quando a gente pensa nesse mercado de comercial e indústria, é onde estão os maiores consumidores de energia, né? Então, para esses caras é muito importante você ter ali algum tipo de sistema para mitigar aqueles gastos no horário de ponta.
Ou, no caso, quando ultrapassam a demanda contratada, né? Peak shaving. Então, assim, você tem custos muito elevados, né? Principalmente horário ponta, né? Então, para a indústria, isso é excelente, né? Então, por isso que a gente tem agora esse BESS nosso, ele trabalha em 380 volts, né? Então, ele está conectado na baixa tensão, né? O PCS dele é de 125 kW, tá? Então, para quem não está ainda tão familiarizado, né, com BESS, o PCS é o nosso inversor, né? Então, ele é como se fosse o nosso inversor. Então, a potência máxima dele é de 125. Só que, normalmente, você vê o BESS, o PCS e a capacidade de armazenamento, né? Então, o PCS é 125, só que ele tem 261, né? 261 kWh. Então, para fazer o paralelo com o solar, 261 kWh é como se fossem os painéis, só que o meu inversor é de 125. Tá? Então, eu consigo despachar 125. Né? Então, eu vou ter uma autonomia nessa potência máxima aí de 2 horas. Tá? 2 horas e um pouquinho. Né? Esse sistema é um gabinete, né? Onde você tem 5 packs de bateria. E o PCS, você tem um sistema de refrigeração líquida e você tem todas as proteções integradas, né? Proteções que eu falo você tem a própria válvula de pressão, para caso ocorra algum tipo de problema na bateria, né? Você não tem ali um risco de explosão, nada do tipo. Você tem o detector de fumaça, né? O detector de proteção contra incêndio, né? Também tem uma proteção contra enchente, para caso o BESS sofra algum tipo de enchente também se desconectar, né? E aí a ideia é que você tenha esse tipo de equipamento em paralelo com a sua operação em rede, né? Sim. Então, que é o que você comentou. Primeiro, a ideia desse cara inicialmente é você fazer essas compensações. Claro. Dá para usar como backup, porque a maioria das indústrias ou comércio tem ali um sistema de geradora diesel? Dá também. Tá? Dá também. Hoje você tem a capacidade desse nosso sistema de operar com 16 peças em paralelo, né? 16 gabinetes em paralelo no on-grid. No off-grid são 8. Então essas 16 peças vão dar mais ou menos 2 mega. Hoje de potência de PCS e o dobro disso, um pouquinho mais que o dobro de bateria. De capacidade de armazenamento, Legal. E assim, talvez não faça muito sentido, mas me surgiu a dúvida. Esse PCS, ele tem um firmware da Hoymiles, a Hoymiles que faz a gestão, monitoramento dele. Ele não tem, tipo assim, um mecanismo de comunicação e integração com os microinversores da Hoymiles nativo, alguma coisa assim, para fazer micro-rede numa situação dessas? Dá para fazer. Por que você está falando isso, né? Por mais óbvio que pareça, é necessário dizer que o BESS não gera energia, o BESS não é um gerador. O BESS armazena energia. Né? É um sistema de armazenamento, não um gerador. Né? Então, do ponto de vista de contribuição para geração, ele não faz nenhuma contribuição. Ele pega, armazena a energia que está lá na rede e usa quando você quer. Né? Então, para ter geração, tem que estar atrelado a um outro sistema. Né? E por isso eu perguntei se ele conseguiria operar sem um gerenciamento, um VMS externo, ele conseguiria operar, por exemplo, junto com os microinversores. Dá, porque ele pode operar off-grid, né? Então ele passa a ter essa função de gerador. Sim. Né? Então tem essa opção de você trabalhar com ele off-grid. Então, com o sistema de micro-rede, você pode usar o BESS junto com o solar. E esse solar pode ser com microinversor, não tem problema. O que é benéfico nesse sentido é que a nossa plataforma de monitoramento, né, o EMS dele, né, o sistema de gerenciamento, ele é dentro da plataforma de monitoramento. Entendi. Então você consegue ter as informações todas juntas no mesmo local, tanto do micro quanto do BESS. E nesse EMS que vocês... Para quem também está assistindo e não conhece muito bem, o EMS é o sistema de gerenciamento, né? O Energy Management System.
Então, ele que faz a gestão, ou seja, ali que você faz toda a parametrização. Você vai dizer, por exemplo, se você quer trabalhar com demanda contratada, você define a demanda. Se você quer fazer por exemplo, o time shift ali, você vai definir os horários para ele despachar ou não, para ele que horário ele carrega, que horário ele descarrega. Então, ali que você faz toda essa parametrização, né? Legal. E esse cara tá no Brasil, tá vindo, já tá disponível? Tá chegando. A gente já efetuou algumas vendas aí. Cara, que legal. Ariel, da minha parte, eu acho que a gente já tá se encaminhando pro final. Já, tranquilo. Bacana o papo. Foi bom demais. Quem quiser encontrar o Ariel, pessoal, nas redes sociais, o Ariel tá no Spotify, né? Ele não tá no Instagram só, nem no LinkedIn. Eu achei, antes da gente começar, eu stalkei, fazer um stalk do Ariel, coloquei o nome dele lá e achei ele no Spotify. Me conta sobre isso aí antes da gente terminar. E aí, depois que você contar, inclusive fala aí como é que é o nome do álbum que tem lá. Sim. Me fala sobre esse hobby e depois deixa uma mensagem final para nós. Claro. Hobby eu tenho alguns. Esse é um deles. Eu sou músico, né? Eu toco guitarra, eu canto, toco flauta também. Toco alguns outros instrumentos. E eu toco desde os meus 12, 13 anos de idade. E sempre tive banda de rock, de blues, enfim, de músicas próprias também. Só que aí com a faculdade, com o trabalho, tudo foi ficando um pouco mais difícil. Aí eu dei uma bela parada. Mas aí durante a pandemia ressurgiu ali a vontade de tocar de novo. E aí eu tinha uma série de músicas guardadas e gravei um disco. Aí sim. Gravei um disco. Quem quiser procurar, tá lá no Spotify ou no Deezer, enfim, no YouTube também. Só digitar Ariel. Eu sei que não é tão simples de achar só pelo Ariel, mas dando uma fuçada lá vocês vão encontrar. Principalmente no YouTube. Se você colocar lá tem um videozinho. Músico e engenheiro eletricista e gerente comercial. É isso. Então, Ariel... E jogador de pôquer. Jogador de pôquer? Ixi. É isso. Então eu falei, tem alguns hobbies aí. Tem que dividir aí a cabeça em vários. Várias tarefas, multitask. Tá certo. Cara, eu te agradeço, né? Por estar aqui com a gente, pelo papo. Foi legal, eu acho. Foi bom demais. Mais de 1 hora, a gente prometeu falar em 1 hora, eu acho que deu um pouquinho mais que isso. Isso aí. Então, o mercado nosso aí, mais uma amostra do tamanho que ele é e da capacidade que ele tem de se reinventar, né? E a gente precisa de bons parceiros, dando suporte para o integrador que está lá na linha de frente, né? Eu costumo dizer que o nosso integrador é a infantaria, né? Então, eles estão lá na linha de frente, a gente tem que dar munição, tem que dar ferramentas para que eles consigam avançar, sobreviver e crescer, né? E a Roy Miles está alinhada com a gente aí nesse projeto. Sim. Então, Ariel, obrigado mais uma vez e a gente espera aí se ver novamente nos próximos. Claro, não, obrigado, agradeço vocês de novo pelo convite. Foi muito legal ter esse papo de poder falar mais da Roy Miles, mais, claro, também de mim, das minhas experiências, mas de também como que a gente pode ajudar, né? E para onde o mercado está indo, o que esperar, o que buscar, falando de confiabilidade. E assim, a Roy Miles está aqui presente justamente para ajudar não só os distribuidores, mas os integradores também. Então vocês podem sempre contar com a gente, que a gente está aí para auxiliar. Eu acho que você ter uma marca que esteja aqui para ajudar no dia a dia, seja com suporte, né? Ou até mesmo entender quais são os benefícios de cada marca, os diferenciais e, enfim, o que aquilo pode ajudar, como aquilo ou a marca ajuda o integrador, a gente está à disposição. Fechado. Valeu? Valeu.